Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 16. Agradecer mais a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer ao pastor por a confiança, né? E louvar o nome do Senhor, porque o Senhor, né, tem sempre confirmado, né, as palavras que eu venho a trazer aqui. O Senhor sempre vem a confirmar. E hoje não foi diferente. Ele confirmou, né, em várias oportunidades que Ele confirmou a sua palavra. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 16. Amém? A palavra de Deus vai falar: e respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz ao Faraó. Amém? Podeis se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aqui nós vamos ver a história de José. José, que era um moço, um rapaz, né? E ali a Bíblia vai falar que ele pastorava as ovelhas juntamente com seus irmãos. E a Bíblia vai falar que José, ele trazia o que acontecia no parto, o que acontecia com as suas ovelhas, ele trazia para o seu pai. E muitas das vezes seus irmãos não gostavam do que José falava para os seus pais, porque eu acredito que ele fazia as coisas que não agradavam ao pai dele, lá no campo. Então José trazia, e aquilo ali foi irritando os seus irmãos, né? E seus irmãos começaram a ver José de uma forma errada. Mas José é daquele tipo de pessoa que quando vê algo errado, ele comenta com aquela pessoa que pode ter providência, que é seu pai, para que possa corrigir os seus irmãos. Então nós podemos ver que muitas das vezes nós pegamos e nós amedrontando com algo que Deus nos mostra, algo de errado que Deus coloca na nossa vida, coloca no nosso caminho, e nós acabamos afartando com medo de machucar alguém, com medo de magoar alguém com aquilo ali. Mas Deus, quando mostra algo de errado para nós temos que ir a fundo, nós temos que ir adiante, porque quando Deus mostra, Ele quer corrigir. E se você tem o poder na sua mão de ter visto isso, você tem a autoridade do Senhor de falar: irmão, não está certo, está errado, volta para o Senhor, volta para o caminho do Senhor. Então nós podemos ver que Satanás está usando isso no nosso meio, no mundo inteiro aí, para que os crentes comecem a amedrontar com isso. E nós não podemos amedrontar, nós temos que ir adiante, nós temos que ir avante, porque nós servimos um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que nos cuida de cada um. E quando Deus chama a atenção é porque Ele gosta, é porque Ele ama e Ele quer o seu bem. Então nós podemos ver que seu pai, ele vai dar uma túnica para José, uma túnica colorida. Naquela época uma túnica colorida era muito cara, então é uma túnica que chama a atenção. Então José vai falar que ele gosta, Jacó vai falar para José que ele gosta dele porque foi um filho da sua velhice. Então nós podemos ver que a Bíblia vai falar que José, ele ganhou uma túnica colorida e seus irmãos invejavam. Ficava com inveja porque via José indo e José se destacava. Onde José colocava as mãos, José se destacava, José chamava a atenção. Nós podemos ver por que José chamava a atenção, porque José agradava a Deus. José não caminhava de qualquer jeito, ele caminhava nos caminhos do Senhor, ele caminhava conforme a palavra de Deus falava para ele. Eu venho a pensar em meu coração, a Bíblia não relata, mas eu penso no meu coração convicto, que Jacó falava para José: ei, eu fui abençoado, eu segurei Deus, e quando só soltei ele, depois que ele me liberou a bênção. Então José, ele já sabia que Deus era na vida de Jacó. Então ele pega uma trajetória, ele pega um caminho, mas seus irmãos também sabiam, que eu creio que Jacó falava para os outros irmãos dele também. Então nós podemos ver que Jacó, ele vai falar de Deus para os seus filhos, mas José, ele abraça a causa. Os irmãos começam a ir em um rumo que não agrada ao Senhor, mas José, ele vai diante, ele vai firme, porque ele confiava no Senhor. Então nós podemos ver que de tanto os seus irmãos se invejar com aquilo e se
embrabecer porque José era um homem sonhador. José, ele tinha sonho e ele contava o seu sonho. Ele falava que via os moinhos e o moinho ali adiante deles ali, fazia uma volta, e ele no meio, o moinho dele no meio e os outros curvavam. Então os irmãos dele não gostavam disso, porque falavam, vai, eu vou prostrar a ti. Você está falando que eu vou prostrar a ti, eu sou o primogênito e vou prostrar a ti. Então nós podemos ver que os irmãos dele se embraveciam com isso. E teve um dia que os irmãos dele saíram para pastorar a ovelha. A Bíblia vai falar que ele era para pastorar a ovelha em um canto. Mas quando José foi atrás dele, encontrou um homem no meio do caminho e perguntou, você viu meus irmãos que ia para tal lugar? Não, ele não foi para tal lugar, ele foi para outro lugar. Então nós podemos ver que os irmãos dele já desviou do caminho, já foi para outro rumo. E José vai atrás. Então quando os seus irmãos veem José, ele fala, ei, já vem um sonhador lá. Já vem aquele que fala que nós vamos prostrar diante dele. Já vem aquele, o queridinho de papai. Então vamos fazer maldade com ele, vamos maltratar ele. Então começa a ter maldade em seu coração, fazer plano para maltratar José. E a Bíblia vai falar que eles pegaram José e jogaram em um poço. E a Bíblia vai falar que o poço não tinha água, o poço estava seco. Então nós podemos ver que vai deixar José lá. E o tempo vai passar. E ali ele vê uma caravana indo em direção ao Egito. Então um deles fala, ei, vamos pegar ele, vamos vender como escravo para aquele povo. Então eles vão tirar José de dentro do poço, vai vender como escravo por 20 moedas de prata. Então José pega rumo ao destino, ao Egito. Então José agora ele é escravo, ele está escravizado. Uma coisa que a gente percebe é que José não fez nada de errado. José simplesmente fez a vontade do Senhor, fez a vontade de seu pai e simplesmente estava colhendo algo que ele não merecia. Muitas das vezes nós pegamos nossa vida e as coisas não vai bem, né? As coisas não vai do jeito que nós queremos. Mas eu quero te falar uma coisa hoje. Você está no lugar certo, você está no momento certo, e as promessas do Senhor não vai tardar na sua vida, porque a palavra de Deus vai falar que Ele não tarda e nem falha. Ele chega no momento certo, na hora certa na sua vida, e Ele vai provar para você que Ele é Deus. Mas para isso você tem que permanecer na promessa do Senhor, mas para isso você tem que permanecer na palavra do Senhor, mas para isso você tem que seguir no caminho do Senhor. Porque a palavra de Deus vai ser bem clara que José ele não desviou, mesmo acontecendo algo ruim na vida dele, mesmo que as coisas não vai do jeito que ele queria, mas ele está firme na palavra do Senhor. A Bíblia vai falar que quando ele chega no Egito, Potifar vê ele e vai comprar ele e levar para sua casa. Chega lá José, escravo de Potifar, mas José ele vai continuar nos caminhos do Senhor. Porque a palavra de Deus vai falar que onde José botava as mãos, prosperava, porque Deus era com ele. Porque então se Deus era com ele, ele fazia a vontade do Senhor. Porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus e ser próspero nessa vida, e ser abençoado nessa vida, e acreditar que a bênção não vem de mim, a força não é minha, mas a força vem do alto, a força vem daquele que me sustenta todos os dias, a força vem do Espírito Santo, que mesmo eu caído, ele fala, ei, levanta, que eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma promessa nova para a sua vida. Então ele acreditava, ele confiava nisso. Isso mostrava que José sonhava e ele acreditava em seu sonho. Nós todos aqui temos um sonho, como o pastor falou aqui, que tinha um sonho. Esse sonho está se realizando, esse sonho está se prosperando na vida dele, mas ele acreditou, ele prosperou, ele continuou até o final. Ele não sentou em um banco e ficou estacionado, ei, vou esperar o sonho vir até a mim. Ei, não, ele pegou e levantou, ele ergueu as suas mãos, ele falou, ei, vou acreditar no Senhor, mas eu também vou correr atrás. Então nós temos que levantar, nós temos que se mexer, nós temos que correr atrás e botar nas mãos do Senhor. Então nós podemos ver que José ele agora é escravo de Potifar. Mas o interessante que José ele vai continuar nos caminhos do Senhor. Irmão Gilvão, me prova? Provo. A mulher de Potifar, a Bíblia vai falar que ela vai começar a tentar ele, vai começar a querer ele,
falar que ele é bonito, falar que queria se deitar com ele, mas ele vai falar: ei, eu vou pecar diante do meu Deus, eu vou pecar diante do meu Senhor, eu não posso fazer isso, eu tenho um Deus que zela por mim, eu tenho um princípio, eu tenho base bíblica, porque você não me pertence, você pertence a meu mestre. Então nós podemos ver que José, ele vai fugir da presença do mal, ele vai desviar da presença do mal. Por que isso? Porque ele acreditava em um Deus que era próspero, em um Deus que tudo pode, um Deus que cuida dele. E aquela mulher, ele vai ver que aquela mulher não pertence a ele, e que Deus não se agradava que uma pessoa que se deita com a mulher casada, com a mulher que já tem um esposo. E ele também não era casado com aquela mulher, ele sabia, porque Jacó falava para ele da palavra de Deus. Muitas das vezes, muitas pessoas estão pegando a palavra de Deus e esquecendo. A palavra de Deus tem que estar na tabuleta de seu coração, para quando chegar os dias maus, você falar: ei, eu tenho que fugir disso, eu tenho que desviar disso, porque o Deus que eu sirvo não se agrada disso, e eu sei que lá na frente eu vou ser abençoado. Eu posso estar chorando hoje, mas eu acredito que o dia amanhã vai raiar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa palavra tem que estar na tabuleta de seu coração. Essa palavra tem que estar na tabuleta de meu coração. Porque quando vir a tempestade, nós vamos falar: ei, o Senhor está no barco. O Senhor está no barco, o Senhor está em seu coração, o Senhor faz presente na sua vida. A Bíblia vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você. Então por que nós vamos temer? O dia está ruim, vamos continuar servindo ao Senhor. O dia não vai bem, vamos continuar servindo a Deus. O dia não vai mal, mas nós vamos prosperar, porque Deus tem uma promessa para mim e para a sua vida. Nós temos que somente acreditar na palavra de Deus. Então nós podemos ver que o inimigo vai usar a mulher de Potifar para lançar mentiras, para lançar coisas que José não fez. Então muitas das vezes, tantas pessoas já lançou mentira nas nossas vidas, e nós ficamos doidos, arrancamos os cabelos, para provar para aquela pessoa que nós não fez algo de errado, que nós não estamos errados. Mas eu quero falar para você que a palavra de Deus vai falar: ei, quem te justifica é o Deus Altíssimo. Aquele que te justifica é o Senhor. Você não precisa estar arrancando o cabelo para estar provando para fulano e para ciclano que você é crente e que você está no caminho certo. Porque Deus vai falar que: ei, eu estou aqui do céu, eu estou vendo tudo, eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo onde você está pondo os seus pés, eu estou vendo onde você está prosperando, e no momento certo eu vou te justificar, na hora certa eu vou te justificar. Então nós podemos ver que aquela mulher vai arrancar a sua túnica e vai ficar com sua túnica. E quando o seu esposo chegar, ele vai falar: ele tentou me agarrar, eu gritei, ele saiu correndo e eu ainda consegui ficar com a túnica dele. Então nós podemos ver que naquela época, o adultério, a pessoa tinha que ser morta na hora. Ela tinha que sofrer, ela tinha que ser apredejada, alguma coisa do tipo, ela tinha que sofrer a consequência. Mas o interessante é que José, ele sofreu e foi jogado na prisão. Foi jogado no cárcere. Ninguém tirou a vida de José. Não tirou a vida. Eu quero te falar, é porque Deus estava presente na casa. Deus estava presente na vida de José. Ei, no momento certo eu te justificarei. No momento certo eu te exaltarei. No momento certo eu te coloco você no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Então nós podemos ver que a vida de José não ia muito bem. Ele foi jogado no poço, ele foi vendido como escravo. Mas eu quero te falar que José estava no lugar certo, estava no momento certo. José estava no lugar que Deus reservou para ele, mas ele não murmurou, ele continuou, ele prosseguiu acreditando no Senhor. Muitas das vezes nós pedimos a Deus um emprego que nós sonhamos, que nós buscamos, que nós fizemos faculdade, que nós fizemos curso, e esse emprego não chega algo que você fala assim: eu não quero isso. Mas eu venho falar para você: permanece firme, permanece fiel nesse emprego, porque Deus vai te honrar e no momento certo Ele vai te colocar onde Ele reservou para você. Nós só temos que acreditar em Deus. Mesmo que a coisa não vai bem, mesmo que o momento não vai bem,
mas nós temos que confiar em Deus. Então José agora está preso, está em uma prisão. Eu acredito que naquela época a prisão era feita de pedra, era feita de pedras duras e uma escuridão total lá dentro. Então nós podemos ver que José, quando chega lá, a Bíblia vai falar que José era próspero lá dentro. O carcereiro confiava totalmente em José. José, ele andava de lá e para cá, dentro da prisão. Mas isso é porque tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem o brilho do Espírito Santo de Deus, quando você chega num ambiente, aquele ambiente tem que mudar. Porque você pode até, nós pegar e desligar aqui a luz dessa congregação, vai ficar tudo escuro. Mas se você acender um palito de fósforo aqui dentro, e a luz dele vai chamar a atenção de todo mundo aqui. Então nós somos como essa luz. Quando nós chegamos na escuridão e nós pomos presente na escuridão, você vai chamar a atenção. Eu não sei se seu chefe está te maltratando lá no serviço. Eu não sei se você está sofrendo perseguição onde você está. Mas eu venho falar para você. Se você está sofrendo perseguição no seu serviço, ou onde você está, ou em sua casa, ou nas ruas, você pode ter a certeza que você não está fazendo mal a ninguém. Nós até pegamos assim no nosso coração: será que eu estou fazendo mal a alguém? Você não está fazendo mal a ninguém. Sabe o que é? É o brilho do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. E o brilho do Espírito Santo de Deus, ele incomoda as trevas. As trevas se sentem incomodadas com o brilho do Espírito Santo. Se você está sendo perseguido lá, continua adorando o Senhor, continua seguindo o Senhor. É porque você está destacando, a sua luz está brilhando na escuridão. E no momento certo Deus vai fazer ela expandir e vai alcançar os corações naquele lugar. Então nós podemos ver que José vai ser próspero na prisão. José agora tem a chave, o carcereiro confia totalmente em José. E José é próspero. Então José é uma pessoa que ele preocupava com o próximo. Nós podemos ver que a Bíblia vai falar que quando o copeiro e o padeiro do rei de Faraó vai ser preso, ele vai chegar e falar: ei, porque seu semblante está triste? Então era uma pessoa que se preocupava com o próximo. Ele queria ver você bem. Ele estava longe de seus pais, ele estava longe da sua família, mas mesmo assim ele ainda preocupava com o próximo. Nós temos que preocupar com o próximo. Nós somos um povo que a palavra de Deus vai falar: ei, é muito melhor você andar de dois, porque quando um cair, o outro fala: ei, levanta. Então isso é servir ao Senhor. Então José, ele se preocupava com o próximo, que ele vai chegar e falar: ei, seu semblante está triste, porque você está triste. Então ele vai falar: ei, é porque eu tive um sonho. Eu tive um sonho e ninguém o interpreta. José vai falar: ei, ele vai falar assim: o sonho eu posso interpretar. Ele não vai falar assim, ele vai falar desse jeito: a interpretação vem do Senhor. O interessante é isso, que ele diminui e que cresça o Senhor naquele momento. Então nós podemos ver que a pessoa, quando ela é sábia, ela não tem que se engrandecer. Ela tem que diminuir, porque ela sabe, porque Deus deu sabedoria para ele. Então nós podemos ver que tem muitas pessoas se engrandecendo, e daqui a pouco aquela pessoa cai, e você fala: ai, mas a fulano era tão sábio, era tão inteligente, por que caiu? Porque se engrandeceu. Nós temos que engrandecer aquele que tudo pode, aquele que reina e habita nos nossos corações. Porque se eu estou pregando aqui hoje, não é eu, mas sim o Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas um vaso. Se você toca hoje, você não é inteligente para tocar, mas o Espírito Santo se adaptou a ti, e você louva ao Senhor com perfeição. Mas não é ti, é o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós fizemos isso, Deus se faz presente no ambiente, Deus faz presente na casa. Porque nós não estamos glorificando o homem, mas nós estamos glorificando aquele que é digno de honra e de glória. E o interessante é que ele vai interpretar aquele sonho do padeiro e do copeiro. Então, o que ele fala acontece. Mas o interessante, pastor Eliana, é que ele vai falar para o copeiro: não se esqueça de mim quando estiver na sua alegria, quando estiver lá com o faraó servindo, não se esqueça de mim. E o interessante é que José falou, o que Deus falou através de José para revelar aquele sonho acontece.
e o copeiro esquece. A Bíblia vai falar que Faraó, depois de 2 anos, Faraó vai ter um sonho e vai se incomodar. Então o copeiro esqueceu José por 2 anos, lá dentro da prisão. E o interessante é que o copeiro esquece, mas Deus nunca vai esquecer de cada um de você. O interessante é que Deus vai mexer a estrutura. Deus vai fazer Faraó sonhar e não vai achar ninguém no Egito para interpretar o sonho. Mas aí o Espírito Santo faz adaptação no coração do copeiro. Tem alguém que eu conheço aí. Tem alguém, né, que eu ouvi falar. Tem alguém que interpretou um sonho para mim. Eu quero falar para você nessa noite. José estava na prisão, em um lugar escuro. Estava lá. Não banhava direito. Banhava só quando os seus senhores quisessem. A barba já estava grande. Que quando, a Bíblia vai falar que quando foi botar ele na presença de Faraó, ele se barbeou, ele botou uma veste nova, ele tomou um banho. Então eu acredito que ele estava barbudo. Ele estava ali largado. Muitas pessoas podiam passar e falar assim: ei, aquele ali, o final dele é naquela prisão. Mas Deus vem falar: ei, eu tiro do monturo e boto para sentar com os príncipes. Eu tiro do lugar escuro e boto para sentar com os faraó. Eu tiro do lugar escuro para exaltar o meu nome lá em cima. Então você pode estar em um lugar que muitas pessoas podem falar assim: ei, não tem jeito para aquele ali. Aquele ali não vai prosperar. Aquele ali não vai conseguir. Mas Deus está falando hoje no seu coração: ei, você sonhou? Tem bênção para a sua vida? Tem promessa para a sua vida? Então abraça, que no momento certo eu vou virar a roda vai girar. Aquele que mandava não manda mais. Aquele que era escravo não é escravo mais. Aquele que estava na escuridão não vai estar mais na escuridão. Aquele que estava lá sendo humilhado não é humilhado mais. Aquele que estava sendo desonrado agora é vaso de honra. Aquele que estava lá sem nenhuma expectativa de vida, aquele que estava lá esquecido, agora vai trazer provisão para o Egito. Aquele que todo mundo falava: ei, aquele lá não tem mais jeito, já está largado. Aquele lá vai salvar o Egito agora da fome. Vai salvar o Egito agora de um tempo difícil que vai vir. Mas ele vai deixar a providência guardada, mantida, no lugar certo, no momento certo. Mas isto vem de Deus. Mas cabe nós somente dar espaço para o Senhor trabalhar na nossa vida. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor fazer a obra dele na sua vida. Mesmo que a coisa não vai bem, glória a Deus, aleluia, vou confiar no meu Deus. Ei, você está preso, você está escondido, está em um lugar assim que não dá nem para respirar direito. Mas se dá para adorar, adore. Se dá para glorificar, glorifique. Se dá para exaltar o nome do Senhor, exalta. E quando você estiver lá em cima, não se esqueça do Senhor. Porque quando ele chegou na presença de Faraó, o que ele falou para o servo de Faraó lá dentro da prisão, ele vai falar na frente de Faraó. Porque tem muitas pessoas que quando chega na frente de pessoas importantes, começa a querer se exaltar. É aí que nós temos que mais diminuir mais um pouquinho. Porque quando você diminui, quando você fica pequeno, o seu Deus fica grandão na sua vida. Porque você fala assim: ah, não é mais eu, mas Deus se habita em mim. E quando Deus se habita, ele faz a obra perfeita. Então nós podemos ver que ele vai falar: ei, o sonho, ele vai falar: José respondeu a Faraó dizendo: isso não está em mim. Ele vai falar logo: não está em mim, eu não sou nada. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então ele está falando: não é eu. Eu vou falar, mas não vem de mim, vem de Deus, vem do alto, né? Eu vou interpretar, mas a interpretação não é de mim, é de Deus, é do alto, é do Espírito Santo de Deus. Então ele se faz pequeno diante de Faraó, ele faz minúsculo diante de Faraó, mas ele exalta o nome do Senhor. E a palavra vai falar que ele é honrado. Até mesmo Faraó, que não se via ao Deus Altíssimo, ele vai reconhecer: ei, tem outra pessoa que eu vejo que tem o Espírito de Deus dentro de ti. Então até o ímpio vai ter que ver que a luz do Espírito Santo brilha em seu coração. O interessante é que ele vai falar: não tem um Espírito de Deus que habite em outra pessoa na terra de Faraó.
senão em você. Então eu não vejo um homem mais digno de comandar o Egito. O escravo agora tem um anel no dedo. Aquele que foi humilhado, aquele que foi vendido como escravo, ele agora o segundo homem mais poderoso do Egito. E o interessante é que quando seus irmãos vêm, quando a fome chega, ali os seus irmãos vêm, o interessante é que as pessoas falam assim, mas agora, como eu estou lá em cima, eu agora vou me vingar. Mas eu quero falar para você que no coração de José não tinha espaço para vingança, porque o Senhor se fazia presente na vida dele. Então, nós não temos que se apegar à vingança, mas nós temos que pegar ao Espírito Santo de Deus, porque quando nós apegamos o Espírito Santo de Deus, ele tem promessa para você, ele tem abundância para você. Eu fico pensando que José ele queria saber se seu pai estava vivo, ele queria saber se seus familiares ainda viviam. Então ele ficava com aquela preocupação, querendo ir lá. Mas o Senhor fala, você está onde eu quero, você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa, você está onde eu quero. Permaneça onde eu quero, que você não vai, mas ele vem. A palavra de Deus vai falar que a família de José veio até ele, mas veio porque o Senhor trouxe. Então, muitas das vezes nós deixamos nossa familiar distante, mudamos para cá, continuamos, chegamos aqui fazendo uma obra do Senhor, e nós apegamos a ele lá, nós ficamos preocupados com ele lá, mas o Senhor vai falar na sua palavra que quando você dispõe a cuidar da obra dele, ele cuida dos seus, ele cuida de cada um dos seus. Então o interessante é que nós temos que confiar no Senhor, acreditar no Senhor, todos os dias da nossa vida. Eu deixei minha família para trás, hoje me liga pedindo oração. São crentes? Não são crentes. Mas quando eles me ligam pedindo oração, meu coração bate mais forte. Porque eu falo, eu estou no caminho certo, Senhor. Eu estou indo na direção certa. Porque se Ele está vindo algo, é porque a luz do Senhor ainda brilha em mim. A luz do Senhor ainda está brilhando no meu coração. Então se Ele está pedindo socorro, é porque eu tenho como dar socorro. Eu vou orar sim. E eu tenho certeza e convicção que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai botar você lado a lado comigo e eu vou estar adorando. E eu vou estar falando, eu em minha casa serviremos ao Senhor. Eu em minha casa exalto o nome do Senhor. Eu em minha casa diminui, mas que cresça o Senhor na minha vida, cresça o Senhor na minha família, cresça o Senhor na minha casa, cresça o Senhor em tudo que eu fazer. O Senhor seja grandão e eu seja pequenininho. Então nós podemos ver que você tem um sonho, você acredite nesse sonho. Muitas pessoas tenham falado para você, ei, eu não vou prostrar diante de ti, eu não vou ver esse sonho seu se realizar. Deixa entrar aqui e sair aqui, porque as promessas de Deus é muito fiel para você. A palavra de Deus é verdadeira. Não fica dando ouvido pessoas que não estão nem aí, nem para você, nem para Deus. Mas dá ouvido àquela que permanece para sempre. Que desde o princípio não mudou. Continua o mesmo Deus. Aquele que largou o seu trono, morreu na cruz por mim e por você. Aquele lá ele não mudou, continua o mesmo. Se você receber uma promessa de Deus na sua vida, abraça essa promessa, que essa promessa vai se cumprir. Mas nós temos que acreditar no tempo do Senhor, porque o tempo de Deus não é o meu tempo. O meu tempo é que minha família, amanhã mesmo, ou hoje mesmo, estava tudo nos pés do Senhor. Mas eu acredito na promessa do Senhor. Eu confio totalmente nas promessas de Deus. E no momento certo, eu vou cantar o hino da vitória. Como José cantou, eu também cantarei. E todos os irmãos aqui também cantarão em nome do Senhor Jesus, porque nós temos que confiar nas promessas de Deus. Nós não confiamos nas promessas dos homens, porque a promessa dos homens, ela pode tardar, ela pode falhar, mas a promessa de Deus, ela nunca falha. No momento certo, você vai glorificar o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu trouxe para o coração da igreja hoje, que a igreja guarde na tabuleta de seu coração essa palavra, porque essa palavra venha do alto, venha de Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade.